Será que as pessoas que morreram sem Deus ou morrem sem Deus, elas vão para o inferno, onde elas queimam eternamente? Será mesmo que o fogo ele é eterno, ele queimará para sempre, que as pessoas ficarão ali sofrendo eternamente sem nenhum fim? É exatamente disso que nós vamos falar neste vídeo, com base bíblica e teológica. Fala, meus queridos, tudo na paz? Jesus Live mais uma vez. Quando se fala do inferno e do fogo eterno do inferno, existem duas correntes interpretativas dentro da teologia. A primeira diz que o fogo do inferno ele não é eterno, ou seja, as pessoas que morrem, que iriam ou vão para o inferno, elas não queimarão ali para sempre. Alguns acham que queimará por um pouco de tempo e logo se extinguirá, outros acham que nem queimarão. E a interpretam como se não existisse essa questão de eternidade, de fogo eterno e sofrimento eterno. Já há uma outra corrente interpretativa que diz que não, de fato o fogo é eterno, que as pessoas que morrem sem Deus, sem Cristo, vão sofrer ali eternamente, serão queimadas por um fogo que não para de queimar e as pessoas nunca pararão de sofrer. Bom, para nós entendermos isso, nós temos que pegar por base a passagem que mais é utilizada para fundamentar a ideia de um fogo eterno e de um inferno eterno, que é Marcos capítulo de número 9. Mas quando nós encaramos Marcos capítulo de número 9 como base para um fogo eterno, para um inferno eterno, eu encontro aqui dois problemas e três perguntas. E é exatamente desses problemas que nós vamos tratar neste vídeo. E no final do vídeo nós vamos responder essas três perguntas. Mas antes de tudo, vamos para a leitura do texto. Marcos capítulo de número 9, verso de número 43 e o verso de número 44. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, verso de número 43 e 44. Bom, esta passagem de Marcos é a passagem base para que venhamos interpretar como sendo, de fato, um fogo eterno, um inferno de sofrimento eterno, já que fala de um fogo que nunca se apaga e de um bicho que nunca morre. Mas, como eu disse, eu encontro dois problemas para colocar este verso, esta passagem de Marcos, como algo que venha servir como base para essa interpretação. E nós teremos que lidar com esses dois problemas se nós quisermos levar isso adiante. E quais são esses dois problemas? Bom, o primeiro problema é que na Bíblia Sagrada, e mais especificamente no Antigo Testamento, há versos que falam de um fogo que nunca se apagaria, mas que já se apagou. Então esse é o primeiro problema. Como que nós vamos lidar com estes versos então? Se aqui fala de um fogo que nunca se apaga, lá também fala de um fogo que nunca se apaga, mas o fogo de lá já se apagou e o daqui poderia não apagar também? Esse é o primeiro problema que nós teremos que lidar. O segundo problema, se nós olharmos a perícope deste texto, ela parte de uma proposta alegórica. Exatamente, porque se você olhar para o texto, você vai ver que Jesus está falando, se o teu olho te fizer pecar, então arranca ele. Se o teu pé te fizer pecar, arranca ele. Se a tua mão te fizer pecar, arranca ela. Ora, Jesus não está ensinando que nós devemos arrancar literalmente algum membro do nosso corpo para que nós venhamos a ser livrados do juízo. Não é isso. Está no sentido alegórico. Então Jesus ele vem trabalhando com uma alegoria. Então, se nestas questões de arrancar um membro do corpo é uma alegoria, por que não o fogo eterno e o sofrimento ali eterno, o bicho que nunca morre, o fogo que nunca se apaga, não seria uma alegoria também? Então esse é um segundo problema que nós teremos que lidar aqui. E como eu disse, há também três perguntas que surgem. E essas três perguntas nós vamos deixar para responder no final desse vídeo. E a primeira pergunta é: por que então Deus deixaria uma pessoa queimar no inferno para todo sempre? Essa é a primeira pergunta. Por que um Deus de amor deixaria alguém queimar no inferno eternamente, sem parada? A segunda pergunta: como vai ficar o sentimento de uma pessoa que está lá no céu, salva,
em relação a um ente querido que não foi salvo e foi para o inferno e está queimando eternamente. Então, como que essa pessoa vai encarar essa situação? Alguém que ela ama está lá no inferno queimando, enquanto ela está salva ali no céu, se alegrando das coisas, entre aspas, né, se alegrando das coisas do céu, já que os seus sentimentos e a sua emoção estará abalada por causa da dor de saber que alguém que ela ama está sendo ali torturado, está sofrendo eternamente. Então, essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é: há vida fora de Deus? Não, porque as pessoas que estão no inferno queimando, elas estariam vivas. Tem que ter alguma vida nela. Então como que ela vai estar queimando no inferno ali se ela não estiver viva? Então tem que ter vida. Mas espera aí, como que pode haver vida fora de Deus? Nós vamos responder essas 3 perguntas no final deste vídeo. Mas antes disso, nós temos que lidar com esses 2 problemas para que nós possamos ir adiante. Então vamos para o primeiro problema. Bom, a Bíblia Sagrada ela fala de fogo que nunca se apagaria, mas já se apagou. Nós encontramos versos na Bíblia dessa maneira, que foram escritos dessa maneira. Vamos separar aqui apenas 3 para que o vídeo não fique muito longo. O primeiro verso se encontra em Jeremias 17:27, que diz: Mas se não me ouvirdes para sacrificardes o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Este é um verso que fala sobre a destruição de Jerusalém ali no exílio, né? E neste verso de Jeremias fala sobre um fogo que queimaria ali os palácios. E o fogo não se apagaria, pelo menos é isso que o texto diz. Mas se você vê lá em Jerusalém, não tem nenhum fogo aceso ainda. Então, como assim o fogo que não se apagaria se ele se apagou? Não tem fogo lá em Jerusalém. Então, o verso fala de um fogo que não se apagaria, mas que literalmente se apagou. Como que nós lidamos com isso? Bom, para isso nós temos que fixar um pouco mais os nossos olhos no texto. Se nós lermos o texto, o verso, superficialmente, nós não entenderemos muito bem o que ele está querendo dizer. Quando fala de um fogo que não vai se apagar, ele não está falando de um fogo que seria eterno, mas está falando de um fogo que não se apagaria enquanto ele não cumprisse o seu propósito. E qual era o seu propósito? Ora, o próprio verso diz: queimar os palácios. Então, quando diz o fogo não vai se apagar, está querendo dizer os palácios serão queimados, todos eles. Não vai acontecer de alguém conseguir apagar este fogo, não vai acontecer de vir uma chuva e o fogo se apagar, não acontecerá dele queimar um palácio pela metade, não. Ele vai queimar tudo. Então, o verso aqui, ele está propondo essa ideia de que os palácios seriam queimados por este fogo de modo violento, que não teria como parar, não teria como pausar este fogo. Então, esse fogo não se apagaria, e ele não se apagou até que queimasse ali a última parte, a última peça daqueles templos. Ou seja, o templo serviu como combustível para aquele fogo. Acabou o combustível, acabou o fogo. É disso que o verso está falando, e não está falando de um fogo eterno, que deveria arder eternamente, e sim de um fogo que cumpriria o seu propósito, queimando todos os palácios. Então ele não se apagaria enquanto não queimasse todos os palácios, segundo aquilo que foi dito pelo Senhor. Outro verso está em Judas, no capítulo de número 1, verso de número 7. Alguns dizem que Judas não tem capítulo, né? Então seria no verso de número 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas então está falando de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas que sofreram a pena do fogo eterno. Mas se você for lá nas regiões de Sodoma e Gomorra hoje, não tem fogo queimando. Então como, pois, o texto diz que o fogo seria eterno, se lá o fogo já se apagou? Como nós lidamos com este verso? Bom, para entendermos isso, nós temos que nos ater aqui a 2 pontos. Primeiro ponto, o verso está falando de Sodoma e Gomorra, cidade, né, da cidade de Sodoma e Gomorra, como estrutura ou como pessoas. Então seria cidade, estrutura, ou seria cidade, pessoas. Então isso é muito importante para que nós possamos interpretar este verso. A resposta aqui é simples.
não está falando de Sodoma e Gomorra como estrutura material, mas está falando de Sodoma e Gomorra como pessoas, como homens, como almas. E o texto é bem claro, porque diz que eles foram entregues, se entregaram à fornicação. Ora, as paredes não podem fornicar, as estruturas materiais, né, não podem fornicar, os tijolos não poderiam fornicar. Então não está falando da cidade como estrutura, está falando da cidade como pessoas, como almas. E o segundo ponto aqui é que o fogo eterno não está relacionado à cidade no sentido material, e sim no sentido humano, de homens, de almas. Logo, o fogo eterno aqui não seria o fogo eterno para a cidade como estrutura, mas seria o fogo eterno para pessoas, para a cidade como homens, no sentido de alma. Então este verso ele está no sentido espiritual. Tanto é que Judas, se você ver ali todo o contexto, ele está falando de juízo, e ele fala do juízo até mesmo dos anjos, né, dentro deste contexto. Então aqui seria o juízo dos homens e não o juízo do material, da matéria da cidade. Então o fogo eterno aqui é o fogo para as almas e não para a cidade, materialmente falando. O terceiro e último verso aqui, para não ficar cansativo, está em Isaías, capítulo de número 66 e o verso de número 24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda carne. Bom, o que nós vemos aqui é o profeta Isaías profetizando e falando a respeito de um fogo em relação a cadáveres. E aqui o texto diz que o verme nunca morreria e que o fogo nunca se apagaria. Mas o fogo para um cadáver, ele deveria se apagar, porque o cadáver ele é feito o quê? De matéria. Então ele tem que apagar, o fogo ele tem que apagar. É obrigatório apagar. Não tem como um cadáver ser queimado constantemente para todo sempre, porque ele é matéria. Do mesmo jeito, o bicho, né, que comesse o cadáver, ele deveria também morrer, porque o cadáver iria ser consumido. Aqui está falando de matéria, de cadáver. Então, como que nós vamos entender este verso? Se diz que o fogo nunca vai se apagar, que o bicho nunca vai morrer, sendo que está relacionado ao cadáver. Como que nós interpretamos este verso então? Estaria este verso fazendo com que o verso lá de Marcos, capítulo de número 9, também seja interpretado que o fogo não é um fogo eterno e o bicho não é um sofrimento eterno? Não, não é isso. Vamos ter que nos ater ao verso com mais peculiaridade, com mais atenção. Se nós olharmos para a parte A do verso, nós vamos entender que o sujeito da frase é o sujeito composto. Nós temos dois núcleos aqui. Fala do cadáver do homem e ainda dá continuidade dizendo que prevaricaram contra mim. Ora, quem prevaricou contra Deus? É o cadáver ou é o homem? Porque aqui há dois núcleos, é um sujeito composto na frase. O cadáver dos homens que prevaricaram contra mim. Quem prevaricou contra Deus? Foi os cadáveres ou foi os homens, no sentido de pessoas? E o verso ainda continua, pois o seu verme nunca morrerá, o seu fogo nunca se apagará. Este verme, este fogo é de quem? Do cadáver ou é do homem? Quem prevaricou contra Deus? Foi o cadáver? Não, foi o homem, no sentido de pessoa, de alma, né? Então este verme e este fogo, logo, não é do cadáver, e sim do homem, no sentido de alma. Porque se este fogo eterno, se este verme eterno, ele for do cadáver, o verso não faz sentido algum. Porque o cadáver, como matéria, ele tem que ser consumido e o fogo ele tem que se apagar. Mas o verso diz que o fogo nunca se apaga. Então este verme e este fogo não é para o cadáver, e sim para o homem, no sentido de alma. E se o verme e o fogo for para o homem, no sentido de alma, aí sim o texto, o verso ganha todo sentido. Então nós encontramos uma harmonia bíblica, inclusive com o próprio texto de Marcos, no capítulo de número 9. Bom, então acho que nós lidamos com o primeiro problema aqui. Poderia trazer mais versos aqui, mas infelizmente não dá, ia se tornar muito cansativo. Então vamos agora para o segundo problema. Mas antes de nós darmos continuidade, eu quero pedir para que você nos ajude a fortalecer o nosso canal, dando o seu like. Deixe o seu like nesse vídeo, no final também deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para fazer parte da nossa família aqui que está crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus.
E o segundo problema é, a passagem de Marcos 9 é uma passagem alegórica, ali pelo menos quando fala sobre o inferno, sobre fogo, sobre arrancar olho, arrancar mão, arrancar pé, é uma passagem alegórica, nós temos que aceitar isso. Então, se é uma passagem alegórica, por que o verme e o fogo não seriam alegóricos também? Bom, nós temos que entender uma coisa. Não existe uma regra, uma obrigatoriedade de que, se uma passagem começa com alegoria, ela tem que necessariamente terminar com alegoria. Isso não é uma regra, não existe uma obrigatoriedade. Nem mesmo se uma passagem começa com sentido literal e tenha que terminar no sentido literal. Ela pode muito bem começar alegorizando e terminar no sentido literal, ou começar ali no sentido literal e terminar alegorizando. Pode muito bem acontecer isso. Então não existe uma regra, uma obrigatoriedade de que uma passagem bíblica ou que um verso, se ele começou alegorizando, ele tenha que terminar alegorizando. Não existe essa regra. E eu diria para você que este verso, ele não está dentro dessa suposta regra que existe na mente das pessoas. Mas, irmão, como que nós podemos provar isso? Será que existe alguma coisa na Bíblia, algum verso, uma passagem ali que possa trazer um alicerce para este ensinamento, essa interpretação, essa linha de raciocínio? Eu digo que sim. Inclusive no próprio capítulo de número 9 de Marcos, verso de número 37, vamos ler. Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Marcos capítulo 9, verso de número 37. Bom, nessa passagem, Jesus ele está falando a respeito de um menino. Jesus estava ali com seus discípulos, passou o menino, ele ali pegando o menino, ele trouxe ali alguns ensinamentos e ele disse, olha, qualquer que receber um menino como esse, uma criança como essa, está recebendo a mim. Ora, isso não está no sentido literal, é óbvio que não. Então quer dizer, aqui inclusive a palavra receber aqui, ela vem de um verbo grego dekomai, que significa acolher, literalmente acolher. Então quer dizer que qualquer um que receber, acolher um menino, uma criança daquela, então Jesus ele vai ter que descer do céu obrigatoriamente, porque ele disse no verso, ele prometeu, é uma verdade. Então obrigatoriamente ele tem que descer do céu e estar ali juntinho com a criança, falando, não, agora tem que me receber também, porque eu prometi, quem recebe uma criança recebe a mim também, então Jesus tem que descer do céu e estar ali. Não, isso está no sentido alegórico. Jesus não está falando que toda vez que você acolher uma criança, ele vai ter que descer do céu e ficar ali juntinho para ser acolhido também. Não é isso. Está no sentido alegórico. Mas este verso, ele continua, né? Vamos para a segunda parte deste verso. E na segunda parte do verso ele diz, e qualquer que receber a mim, recebe o Pai que me enviou. Aqui já está no sentido literal. Literalmente, se você recebe a Jesus, você está recebendo Deus, porque Jesus e Deus é o mesmo na Santíssima Trindade. Recebeu Jesus, recebeu Deus, isso faz parte, é a Trindade. Eles são a mesma pessoa dentro da Santíssima Trindade. Então note que a segunda parte do verso já está no sentido literal. Então aqui nós temos um verso que ele inicia-se alegorizando e ele finaliza no sentido literal. Então não há uma obrigação de que se um verso começou com alegoria, ele tem que terminar com alegoria. Nisso podemos entender tranquilamente que o fogo ali eterno, fogo que nunca se apaga, o bicho, né, que nunca morre, no sentido literal e não no sentido alegórico. Mas aí nós entramos nas três perguntas, né? As três perguntas que geralmente as pessoas fazem, que está na mente das pessoas, a dúvida que as pessoas têm, e como que nós lidamos com essas três perguntas que nós mencionamos lá no início do vídeo. Vamos trabalhar agora e responder então essas três perguntas. Primeira pergunta: por que manter o ímpio queimando para sempre? Por que manter o homem queimando eternamente? A resposta é bem simples. Pelo mesmo motivo pelo qual o homem decidiu deixar Deus para sempre. A palavra para isso é rejeição. Então o homem rejeitou a Deus para sempre. E por conta disso, Deus o rejeitou também para sempre. Mas há algum verso na Bíblia que diz que Deus rejeitará o homem para sempre? Sim, Mateus capítulo 7, verso de número 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Apartai-vos de mim é uma rejeição. Por quê? Porque o ímpio rejeitou a Deus, ou seja, ele rejeitou a Deus para sempre, então Deus também o rejeitará para sempre. E a consequência dessa rejeição, que veio primeiramente da parte do homem e consequentemente da parte de Deus, é o fogo eterno, que é pregado, ensinado por Jesus, principalmente ali em Marcos, no capítulo de número 9. A segunda pergunta é: como fica os sentimentos, né, da pessoa salva ali no céu em relação a um ente querido que está no inferno queimando para todo sempre? A pessoa vai ficar sofrendo ali no céu também, triste por conta de, quem sabe ali, saber que um filho, né, está ali no inferno queimando para sempre? Se você acha que os sentimentos humanos negativos vão fazer parte do reino celestial, então este reino celestial, este céu, ele não é perfeito. Porque lá não haverá sentimentos negativos, lá não haverá nenhuma emoção que cause algum dano à pessoa que estiver ali. Então quer dizer que as pessoas, por exemplo, que foram estupradas ou que foram torturadas, que passaram por alguma coisa que gerou trauma, né, para a vida toda, quer dizer que então ela vai entrar ali no céu com os traumas que ela herdou, que ela daqui da terra, ela vai levar junto. Então quer dizer que os sentimentos, as emoções negativas dela, daqui da terra, vai ser levado junto com ela para o céu? Definitivamente não. Ali no céu não haverá sentimentos negativos, não haverá nada que venha causar dor, que venha causar desconforto à pessoa. E isso nós podemos ver claramente no livro do Apocalipse, mais especificamente no capítulo 21, verso de número 4, que diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá nem pranto, não haverá dor, não haverá nada que venha causar algum tipo de desconforto à pessoa, ou seja, sentimentos negativos não existirão. Então ninguém no céu vai sofrer por conta de um ente querido que não está no céu. Ele não vai ter esse sentimento, porque no céu é perfeito. A presença de Deus, ela preenche todo ser do ser humano. Ali no céu não haverá espaço para nada que venha causar algum tipo de ferimento, né? Alguma ferida, alguma dor à pessoa. Então ali no céu tudo será perfeito. E a terceira e última pergunta é: há vida fora de Deus? Porque as pessoas que estão no inferno, né, ali teriam que estar em vida. Porque como que elas vão sofrer no fogo eterno se elas estiverem mortas? Não faz sentido. Então elas têm que estar vivas. Então quer dizer que ela vai ficar viva eternamente, sofrendo no fogo do inferno. Mas então a vida fora de Deus, e dá para responder claramente que sim, há vida fora de Deus. Isso é bem lógico. Satanás e seus anjos, eles estão vivos ou estão mortos? Estão vivos. Eles estão em Deus? Não. Eles estão fora de Deus. E outra, se Deus determinar que haja vida fora dele, haverá. Por quê? O Senhor, nosso Deus, ele é poderoso, ele tudo pode, ele é onipotente, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser que haja vida fora dele, haverá, e ponto final. Então se ele quiser que haja vida no inferno longe dele, haverá vida no inferno e ponto final, porque Deus ele pode fazer isso. Nós não podemos diminuir, né, o poder e a autoridade de Deus. Então assim como Satanás e seus anjos, eles têm vida, eles são vivos, fora de Deus, também é possível ter vida no ser humano que estiver ali no inferno queimando eternamente. Está fora de Deus e vivo, assim como Satanás e seus anjos está fora de Deus e também estão vivos. Inclusive em Lucas, no capítulo de número 16, Jesus ele fala que o rico estava no inferno de sofrimento, sendo atormentado por chamas e ainda continuava vivo. Mas e você? O que você acha? Você acha que as pessoas que morrerem sem Deus, sem Cristo, vão estar no inferno de fogo eterno, queimando, sofrendo eternamente para todo sempre? Ou você acha que não? Que as pessoas, quem sabe, passarão pelo fogo ali como punição, mas não sofrerão eternamente? Ou não passarão por nenhum tipo de fogo, não sofrerão eternamente, que o inferno não é eterno e o fogo não é eterno? Qual que é a sua opinião? Deixa nos comentários para que a gente possa conhecer a sua opinião. Inclusive, nós aprendemos muito com a sua opinião também. As pessoas leem os comentários e aprendem uns com os outros, né, com as opiniões e as ideias que cada um tem.
Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui, que Deus os abençoe grandiosamente. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal, ativar o sino de notificação e de compartilhar com alguém, para que conheça também da Palavra de Deus. Nós estamos sempre aqui trazendo vídeos novos, temas novos da Palavra do Senhor, para que possamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Deus. Que o Senhor os abençoe grandiosamente. Fica na paz. Fui!